Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Café Sem Filtro. Semana passada não teve, eu tava muito ruim de virose, gente, tava brabo mesmo, e aí não teve condições. Então, sinto muito quem ficou esperando a gente, e vocês devem estar percebendo a novidade, que hoje não é terça-feira, 16 horas, a gente mudou o horário da live, agora ela é nas quartas-feiras, às 15 horas, 3 da tarde. E Raquel já está entrando aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Machado, eu sou psicóloga gestalt terapeuta. Eu atendo crianças, adultos e adolescentes, tanto online quanto presencialmente em Salvador e Lauro de Freitas. Meu foco principalmente é em pessoas autistas e pessoas com neurodivergências em geral. Vocês podem me conhecer melhor pelo link na bio. Oi, Kel, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Olá, pessoas. Como é que vocês estão? Como é que você Já vá está? se apresentando. Tô bem. Seu cabelo tá incrível. Hoje eu tô numa crise com ele. Ele não tá do jeito que eu gosto, mas tudo bem, não tem muito o que fazer. Sério? Esse é um super good hair day. Seu cabelo tá incrível, tá lindíssimo. Obrigada, viu? A minha autoestima agradece. Faça as honras de se apresentar e dizer o que é que a gente está fazendo aqui. Olá, pessoas deste aplicativo. Meu nome é Raquel Guimarães. Eu sou psicóloga comportamental. Eu atuo dentro da abordagem TCC, terapia cognitivo-comportamental. Vocês podem me acompanhar aqui no TikTok ou lá no aplicativo vizinho, que já pode ser mencionado. É o mesmo user, psico.surtada. Lá eu acabo me movimentando mais, falo sobre alguns filmes, trago algumas reflexões da vida mesmo, da vida adulta. E é isso, me acompanhem por lá. E o que nós estamos fazendo hoje? Esse é o nosso projeto Café Sem Filtro. É um espaço que eu e Sil decidimos abrir já deu um ano e pouco. Que o objetivo é abrir um espaço para debate, para conversar mesmo. Então, nós trazemos N assuntos, desde fofocas desse Brasil, do mundo, até questões um pouquinho mais sérias mesmo, onde a gente levanta a nossa opinião pessoal também, mas também uma visão mais da psicologia mesmo. Aqui não trabalhamos com neutralidade, então a gente fala mesmo o que a gente acha, o que a gente entende, e é para ser um espaço de conversa. Então todos são super bem-vindos aqui para dar suas opiniões, concordem, discordem, contanto que tem respeito e educação. E enquanto tiver isso, tudo é válido, sintam-se à vontade. Sobre o que vamos falar hoje, Sil? Vou falar o tema de hoje, mas antes eu tenho um comunicado importantíssimo. 3 coisas importantes, na verdade. Todas as lives, depois que aparecem aqui no TikTok, elas são subidas no canal do YouTube. Só queria dizer uma coisinha também, o mesmo user meu aqui. Então, se você quiser ver as lives passadas, inclusive as lives que a gente fez na rede vizinha, estão lá disponíveis. Então, vejam, acompanhem, porque já teve muita discussão interessante. Outro convite que eu tenho para vocês é para conhecer o Agiliza Psico. É também na rede vizinha, a rede roxinha, agiliza.psico. Lá a gente disponibiliza materiais para você que é psicólogo, psicóloga, tanto você que é estudante, quanto você que acabou de se formar, ou você que já está há algum tempo na prática clínica. A gente tem materiais que facilitam sua prática clínica. Né? A gente está falando de modelos de fichas de triagem, de contrato, planilha orçamentária, tudo que você precisa para começar o seu atendimento ou para ajudar a organizar o atendimento que você já faz, você encontra no Agiliza Psico e em breve novos materiais. A terceira coisa que é importante falar é que agora o Café Sem Filtro vai ter que ter um pouquinho de filtro, sim. Eu descobri que tem alguns pacientes meus, mirins, crianças, que descobriram a gente aí, né, e têm acompanhado os nossos conteúdos. Eu fico muito lisonjeada, muito feliz com essa notícia. Mas, apesar do Café Sem Filtro não ter um conteúdo infantil, a gente vai começar a dar uma maneirada na linguagem e tudo mais em respeito a essas pessoinhas em formação que estão acompanhando a gente. Fico muito feliz
de ter essa presença aqui. Obviamente não vou citar nome, não posso mandar beijo nominalmente, mas mando um beijo muito do meu coração. E é isso, fico muito honrada, mas agora a gente vai precisar filtrar um pouquinho, né? E o tema de hoje tem até um pouquinho a ver com isso, mas não muito. A gente vai falar de celebridades mirins. Muitas pessoas começam na carreira artística e trabalhar na mídia muito cedo, né? A gente tem vários exemplos de várias pessoas ao longo da história do entretenimento que começaram suas carreiras na televisão, na música, na mídia de um modo geral muito, muito cedo. E a gente percebe muitas cobranças em relação a essas pessoas e alguns padrões de comportamento que vão surgindo à medida que elas vão chegando na adolescência e na idade adulta. Então a gente vai trazer vários casos e tudo começa a partir de um vídeo que foi postado no Instagram da atriz Millie Bobby Brown. Para quem não sabe, ela fez a Eleven de Stranger Things, né? Ela ascendeu muito, explodiu mesmo na carreira através de Stranger Things. A gente não conhecia nenhum trabalho dela antes disso. E ela virou uma celebridade, assim, desde a primeira temporada. É uma personagem muito legal, é uma excelente atriz. E quando ela fez, ela tinha ali seus 10, 11 anos, que era a média de idade de todo mundo da série. Só que agora ela não é mais uma criança. Ela já tem seus 20 e poucos anos. Começou a aparecer fazendo alguns ensaios mais adultizados, vamos colocar assim, de uma forma um pouco até mais sensual, com roupas mais adultas, adequadas para a idade que ela tem agora. E foi um choque muito grande para as pessoas ver que a Eleven cresceu. Como todo mundo cresce, a Eleven também cresceu. E ela sofreu muita retaliação por causa disso, né? Muitas críticas pesadíssimas, inclusive. E ela faz um desabafo que está no Instagram dela, vale a pena, foi repostado por muitas outras contas, e vale a pena assistir na íntegra, porque ela traz coisas muito profundas e questionamentos muito importantes. Já tem algumas semanas que isso aconteceu, mas a gente acabou falando de outros temas, mas a gente achou melhor não deixar passar batido, porque essa é uma discussão importantíssima. E eu passo a palavra para você, Raquel. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Apesar dessa menina ter sido a nossa inspiração, né, para esse assunto, como a Sil disse, muitas outras celebridades passaram por essa situação. A que mais me marca neste assunto é a Miley, que ela também passou por um escândalo muito grande, que ela parou de atuar em Hannah Montana e quis sair desse papel, dessa visão mais infantil para algo adulto. Eu lembro que ela foi muito assediada, ela foi muito criticada por muito tempo, e até a imagem dela estabilizar, né? Isso é muito recente, essa imagem mais estabilizada da Miley hoje é uma coisa muito recente. E temos Britney também, que passou por isso. Temos figuras masculinas também, Justin Timberlake passou por isso também. Então, o que a gente consegue observar, né? Eu e Sil, a gente levantou alguns pontos enquanto estávamos conversando sobre essa questão, refletindo. Uma coisa que, para mim, me parece muito, né? Quem tiver outra opinião traga, é que esse movimento do público, essa revolta, de certa forma, do público em ver essas figuras que até certo tempo eram crianças, saindo desse papel mais infantil para algo mais adulto, ao meu ver, tem muito a ver com o controle também, né? Esses atores mirins são crianças que são muito controladas, né? Nessa fase que são famosos. Seja pelas agências, seja pela família, pelas pessoas que estão ali cuidando da carreira. Então, são pessoas que não podem ter uma vida normal, no sentido assim, adolescente faz coisa, aprende, faz coisa errada, quebra a cara, mas isso é tudo no anônimo, né? Ninguém tá ali apontando o dedo e falando, você tá fazendo tal coisa, você fez isso, fez aquilo. Essas figuras, elas não passam por essa experiência, elas não podem, elas são muito controladas. Então, a partir do momento que elas se veem numa posição com um pouco mais de liberdade como adultos, a gente vê essas pessoas
fazendo coisas assim que na nossa cabeça é surreal. Justin Bieber passou por isso, gente, muito, muito. Fazia coisas ali que ficava todo mundo sem entender, gente, o que esse menino tá fazendo com a vida dele. Ele acho que também é um ótimo exemplo, bem recente, que a gente consegue ver isso. Então, a partir do momento que essas pessoas elas sentem ter um pouquinho mais de liberdade, a gente vai fazendo muitas coisas que a gente entende que é errado porque nós passamos por isso de uma forma muito confortável. A gente teve essa oportunidade de errar, de quebrar a cara, de entender que existem outras formas melhores de lidar com as situações. Essas pessoas não podem passar por isso. Então, acho que vem muito à tona em cima delas. E isso é muito problemático, é muito difícil. Eu não consigo nem imaginar o quão difícil deve ser para essas pessoas lidar com isso. Porque não é só a questão das dúvidas individuais, os conflitos também que a gente possui, né, nessa mudança de fase da vida, mas você também tem que lidar com o mundo inteiro olhando para você e apontando o dedo para tua cara, falando um monte de coisa. Então, eu imagino que deva ser horrível essa experiência, sendo muito honesta. Vai, Silvia, o que você acha? Tem alguns pontos. Ó, é o seguinte, eu esqueci de desligar a máquina de lavar, então se começar a vazar o som, você me avisa que eu vou correndo desligar, tá? Porque ela vai começar a centrifugar daqui a pouco, então, gente, perdão. Então, algumas coisas assim. A primeira coisa que me vem é um processo, como você já trouxe, que é uma desconstrução dessa imagem de criança mesmo. A própria Sandy passou por isso, apesar de manter ainda a imagem de boa moça, né? E a gente não ter nenhum grande escândalo relacionado a ela, ainda assim ela foi para a idade adulta, começou a gravar rock, começou a se vestir de uma forma diferente, ela começa a fazer um trabalho muito diferente, uma direção oposta à que ela seguia antes. E me parece muito que é exatamente isso, uma coisa de desconstruir a imagem da criancinha e mostrar, olha, eu cresci, eu sou adulta. Isso é muito frequente, né? Miley Cyrus, como você falou, quando ela sai dali da Hannah Montana e ela vai fazer coisas como Wrecking Ball, né? Que ela aparece em roupa íntima, fazendo uma postura mais agressiva, enfim. Então, é um processo realmente de desconstruir aquela imagem. Britney Spears passa por isso, Justin Bieber se enche de tatuagem. A gente tem um processo também que acontece muito, que é o da dificuldade de se ver nesse novo lugar de adulto. A pele já não é mais a mesma, o corpo já não é mais a mesma, então começam a surgir vários procedimentos estéticos para tentar manter um pouco aquela imagem de sei lá, menino/menina adolescente novinho, né, que é aquela imagem super explorada na mídia. A gente tem Zac Efron como exemplo disso, fez muita cirurgia, preenchimentos e esticamentos para conseguir manter a imagenzinha de menino. E uma coisa que me chama muita atenção e que me deixa muito desconfortável, e se não me engano, a própria Millie Bobby Brown, se ela não fala, ela deixa isso subentendido naquele vídeo dela, é de que essas crianças são sexualizadas, né? São crianças que têm uma imagem sexualizada. E criança, a gente está falando de criança mesmo, 8, 9, 10 anos, às vezes até menos, com roupas que são adultizadas, com saltinhos e maquiagens e cabelos e tudo, que são de adultos, não são de crianças, né? Elas, de certa forma, são vistas de uma forma fetichizada. E aí, quando elas ficam adultas e elas tomam o controle da própria narrativa e até da própria sexualidade, da própria sensualidade, aí o público não aceita mais. A mídia não permite mais. Aí não é legal, né? Enquanto elas estão sendo sexualizadas de fora, é ok. Quando elas viram pessoas adultas e querem assumir esse controle, não é mais ok. Isso me deixa muito desconfortável. Sim. Quer falar alguma coisa, Kel? Sim. Sim, me gera um incômodo gigantesco também. Aproveitar que você trouxe a menina. Gente, eu esqueço o nome da menina, eu sou muito ruim. Eu tô falando a menina do Stranger. Quando eu falo da menina. Millie Bobby Brown. Essa eu não vou lembrar o nome dela. É ela. Falei menina, é dela.
Eu não tenho muita certeza se tá dentro desse vídeo de desabafo que ela fez. Eu acho que não, acho que foi alguma outra entrevista que ela tava dando. E era uma entrevista assim, muito bem-humorada. Estilo esses podcasts, assim, que não é esses podcasts. É uma coisa assim, bem aleatória, bem solta. E ela falando que tinha sido avisada pelas pessoas da indústria que quando ela completasse 18 anos, muitas pessoas iriam mandar mensagem para ela. Mensagens exatamente nesse contexto mais adulto. Por quê? Quando ela fizer 18 anos? Para ninguém ter problema com a lei, né? Então, eu acho muito triste, muito interessante, também muito maldoso esse cenário. Você vê assim, os predadores já estão ali, estão só esperando o momento em que eles vão poder fazer algo sem ser prejudicados. Mas olha o nível dessa sexualização mesmo. É esse o ponto de ter pessoas que, enquanto essas crianças são menores, estão ali de olho nelas. E estão apenas esperando o momento certo para se aproximarem. Isso é muito nojento. É essa palavra que me veio na cabeça. Assim, é isso, é nojento. É essa palavra que me veio. Eu não consigo identificar, eu não consigo escolher outra forma de descrever essa situação. E isso, inclusive, me fez pensar muito numa conversa que eu tava tendo com meu marido já há um certo tempo, essa questão da sexualização do infantil, dessa imagem. Por que sim, as pessoas veneram tanto essa imagem, principalmente de meninos também, mas principalmente de meninas, né? Essa imagem pura, esse corpo mais infantil mesmo, não é um corpo de mulher. Quando eu falo corpo de mulher, o que eu tô querendo dizer já com seios realmente maiores, que é o que a gente normalmente assemelha a mulher, a imagem de mulher, um corpo mais desenvolvido. O que é um corpo infantil? Onde você vê que é mais frágil, não tem tanto seio, não tem tanta bunda. Você vê que é um corpo mais de adolescente, é um corpo em desenvolvimento. E do porquê que a gente tem esse cenário dessa sexualização, desse desejo. Porque quando nós temos crianças, ali adolescente principalmente, são pessoas muito fáceis de serem manipuladas, são pessoas muito fáceis de serem iludidas, né? Por que não tem uma sexualização de mulheres de 40 anos? Porque uma mulher de 40 anos, ela já tem muito mais maturidade para entender o que ela aceita ou não. O que é importante ou não para ela? Quais são os comportamentos de outras pessoas que ela vai aceitar ou não? Geralmente, mulheres mais velhas possuem esse conhecimento, são muito mais firmes com suas posições, com seus princípios. Crianças não. Crianças, em sua grande maioria, são muito manipuláveis. Então, ao meu ver, gira muito em torno disso também, essa sexualização. É aquela pessoa fácil de manipular, é aquela pessoa que se eu tiver um pouquinho de lábia, ela vai fazer exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu vou ter o controle daquela pessoa. E, enfim, por que eu tô trazendo essa questão? Dessa sexualização do infantil, essa normalização. É uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, em animes mesmo. Eu gosto muito de animes, de mangá, uma coisa que a gente consome muito aqui em casa, mas foi depois de um certo tempo, de uma certa idade, eu percebi que eu comecei a me incomodar muito com animes e mangás em que tinham crianças atuando como adultos ou adultos que não pareciam adultos. Você via que era um adulto com traçado de um personagem infantil. E isso foi uma coisa que começou a me gerar muito incômodo. Eu falei, gente, por que as pessoas estão gostando disso? As pessoas não estão entendendo a problemática, elas não estão conseguindo identificar a questão de todo esse cenário. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa indústria, né, dos atores mirins, da sexualização dessas pessoas, dessa revolta que gera no público quando essas pessoas decidem não mais estar nesse papel de puros e inocentes e manipuláveis. Não, agora eu sou uma pessoa adulta e eu respondo, eu quero fazer o que eu quero e eu não vou aceitar. Eu acho que isso tá tudo dentro desse universo. Eu vejo muito desse jeito. É como eu entendo, pelo menos. Sil? Tem uma coisa que
saindo um pouco disso, mas nem tanto, na verdade, que é um fenômeno que a gente vê muito, é a relação de celebridades mirins e uso de drogas. Né? Muito frequentemente a gente vê caso da pessoa, tanto quando ainda criança ou adolescente, e muito frequente, talvez até porque por um certo momento ali no auge a mídia blinda isso, mas depois que ela cresce não tem mais essa blindagem. A gente vê muito caso de envolvimento com drogas pesadíssimas e as pessoas definhando em drogas. A gente tem um caso que a gente ouviu muitos anos falar disso, que era o caso de Drew Barrymore, mas a gente tem vários outros aí de exemplo de a pessoa simplesmente não dar conta de lidar com aquela realidade, né? Ou de adoecimento mental mesmo severo, da pessoa relatar crises de pânico, processos depressivos, muitas questões aí. E aí, se a gente for parar para pensar, qualquer celebridade mirim que eu pense agora, eu penso uma história de profundo sofrimento psíquico, né? A gente vai pensar o quê? Michael Jackson. A gente vai pensar... Qualquer pessoa, na verdade. A lista de nomes é infinita. Todo mundo que eu penso, assim, que foi celebridade mirim, talvez a única pessoa que eu tenho referência que passou mais ou menos incólume a isso foi Maísa Silva. Porque ela foi muito protegida e fez terapia desde muito cedo. A Maísa... Não lembro. Do Bom Dia e Companhia, que era a Maísa, né, dos cabelinhos cacheadinhos. Então, ela conseguiu ter uma vida saudável aí, pelo menos aos olhos da grande mídia, ela conseguiu ter um desenvolvimento saudável aí, né, de adolescência e de início de vida adulta. Mas a gente sabe muito pouco a respeito dela. Ela conseguiu se proteger em relação a isso. Mas é a única referência que eu consigo pensar. Porque as outras todas, assim, são histórias de muito sofrimento, né? E o quanto explorar essas crianças, que a exploração, não adianta dizer que não é, acho que deve ter pouquíssimas exceções, mas a grande maioria são histórias de muita exploração. Da criança tá trabalhando cargas horárias gigantescas, por mais que se tenha leis de proteção que a gente sabe que não são exatamente cumpridas, de crescer em frente às câmeras, em frente à mídia, de ver seu corpo mudando, sua voz mudando, sua vida mudando, de não ser tratada como as outras na escola e na vizinhança, tudo isso, sabe? E aquilo que Raquel até mencionou, de ter seu desenvolvimento, sua adolescência televisionada, todo mundo faz besteira na adolescência, né? Todo mundo tem aquela fase de um pouco de rebeldia, de experimentar, tomar seu primeiro porre, né? De às vezes ter contato com drogas, com festas, ou com fazer besteira, ou que fica com o namorado da amiguinha, ou o menino que descobre que na verdade ele gosta de meninos e não de meninas. E tudo isso sendo televisionado e amplamente coberto pela mídia, comentado, com todo mundo tendo muitas opiniões a respeito. Então, aquelas coisinhas que a gente, que é anônimo, faz e aprende a nossa lição, mas ninguém fica sabendo, no máximo fica ali um pouco mal falada naquele grupinho, a tia que fala alguma coisa, né? No máximo isso, não. A gente está falando de uma coisa em uma escala global, internacional. A gente aqui no Brasil está comentando o porre, pode falar baseado, que a pessoa foi pega fumando, foi presa dirigindo alcoolizada. Tudo isso ali, ó, o mugshot, ó, a foto sendo preso ali, ó, é vendida por milhares de dólares. Sim. E está na capa das principais revistas do mundo. As pessoas não têm privacidade nenhuma, não têm nenhuma chance de fazer besteira, de aprender. Sim. Mais uma coisa? Eu dei uma engasgada, mas a boa notícia é que eu aprendi a silenciar meu próprio microfone aqui. Ainda estou em finalzinho de virose, então às vezes dá uma... Eu consegui de primeiro, eu aprendi a silenciar o seu, mas eu não estava sabendo silenciar o meu, mas agora eu aprendi. Muito boa, gente. Então é isso, assim, o que eu estava falando... Oi, de quê?
Aprendendo a mexer nesse negócio, arrasou. Aos pouquinhos. Vamos firme e forte. Então é isso, assim, é uma coisa de que, claro que isso desorganiza uma pessoa, estou concluindo o raciocínio, mas é claro que desorganiza uma pessoa, é claro que vai gerar sofrimento, sabe? A pessoa não tem chance de fazer um corte de cabelo esquisito, de pintar uma mecha de azul, porque isso vai ser notícia no mundo inteiro. Claro que isso adoece. Com certeza. E escutando, né, agora que eu lembrei, não só essas pessoas precisam lidar com esse assédio do público, mas até da própria indústria, né? Você tinha comentado do Zac e eu acabei esquecendo. Gente, o Zac, ele foi. Zac e Justin Bieber também, eles foram muito assediados, inclusive, pelas pessoas da própria indústria. Justin Bieber, por exemplo, tem vários vídeos dele sendo tocado por outras celebridades, de outras celebridades fazendo brincadeiras com ele, sendo que ele era muito novo, brincadeiras indecentes, comentários indecentes. Extremamente desconfortáveis, até pra gente que tá aqui assistindo. Sim. Agora imagina eles nessa situação de crianças lá sozinhas que talvez eles pensem, pô, pelo menos as pessoas que estão aqui ao meu redor vão ter um cuidado comigo, vão se preocupar. Não, nem essas pessoas estão tendo esse cuidado. Então imaginem o nível de confusão na cabeça dessas crianças, o estresse causado para essas crianças também na cabeça dessas crianças, esse medo até talvez de o que que eu faço, em quem eu posso confiar, o que que eu posso fazer, com quem que eu posso conversar. É uma carga emocional muito pesada que a gente joga, querendo ou não, mesmo de forma muito indireta, a gente aqui, público que consome essas coisas, também estamos alimentando isso, né? Esse peso que é jogado em cima dessas crianças. E é um sistema Eu muito. queria levantar. Ah, Conclua, mas é que eu queria levantar um ponto a respeito disso. Se você for pode mudar de falar. tópico, eu quero falar um pouco antes. Porque tem um ponto que até as próprias famílias, muitas vezes, acabam sendo os agressores aí nessa história. Né? Muito frequentemente a gente vê criança de 14, 15 anos se emancipando dos pais. A gente tem vários casos. Acho que talvez o mais icônico seja Macaulay Culkin, que a gente Sim. sabe. Mas tem muitos casos mesmo da criança se emancipar, ou seja, passa a ser responsável por si, com 14, 15 anos, 12 anos, sei lá, porque os pais estão explorando de forma absurda, tanto em colocar para trabalhar, não deixar. A Larissa Manoela, gente, que foi É um a fala caso. dela, né? O mais recente. Caso Marissa Manoela, que gerou até uma lei, a lei Larissa Manoela aqui no Brasil, porque a criança, o adolescente, não tem acesso nem ao próprio dinheiro do próprio trabalho. Né, tá fazendo fortunas e não tem acesso a nada disso, tá vivendo em condições muitas vezes insalubres ali, porque os pais estão pegando tudo e botam a criança para trabalhar. E aí, quando seu próprio pai, sua própria mãe são seus agressores, são eles que estão explorando, você vai se fiar em quem? Você vai pedir ajuda de quem? A gente consegue piorar. A É situação já isso. é ruim por si só, ela consegue ficar pior ainda, né? A gente teve um caso muito extremo dessa questão de emancipação de Britney, né? Teve o movimento Free Britney, gente, a mulher riquíssima, conhecida mundialmente, Adulta, adulta, maioridade, mãe. filho, gente. A gente tá falando de uma pessoa que, se a gente olhando por fora, a gente é uma mulher com muito poder aquisitivo, é uma mulher muito conhecida, muito respeitada, ela tem um histórico muito grande, muito importante, muito relevante. E a mulher estava sendo explorada até pouco tempo, pouquíssimo tempo, pelo próprio pai. Então, assim, a gente percebe que essa questão do controle, ela é muito presente, né? Nesse pessoal, principalmente, eu acho, pelo menos principalmente nesse pessoal. A gente tem essa questão do controle, essa tentativa de sempre manter nessa posição de manipulação, de fazer só o que eu permito, vai falar o que eu permitir, vai vestir o que eu permitir. Isso é muito, muito bizarro. Britney mesmo, como mulher adulta, ela era super, super infantilizada ainda. Tinha a questão da fala dela, a voz dela, o comportamento dela, ainda tinha uma questão muito infantilizada também, ainda tentavam ali manter um pouco dessa imagem. É muito problemático, muito problemático.
Foi? Seu microfone. Ou eu botei para silenciar de novo, achando que eu tinha de silenciar. Tem esse problema também. A ferramenta é nova. Estou aprendendo a usar, gente. Então, paciência comigo. Mas outro caso que me vem à cabeça é Paris Hilton, né? Ela nem foi assim uma celebridade mirim, ela surgiu já era adulta, jovem, mas adulta, mas ela precisou vestir um personagem de ser a menininha fútil burra, porque quando ela era uma pessoa com identidade, ela foi trancada em uma instituição. Ela traz relatos assim de uma situação extremamente dolorosa, cruel mesmo, assim, de, de situações de abuso, de violência física, verbal, psicológica que ela passou ali e que ela via os adolescentes e crianças da idade dela passando também. E ela entendeu que para sobreviver nesse meio, nesse mundo, ela precisava criar um personagem e assumiu esse personagem. E hoje, agora que ela conseguiu finalmente se emancipar, não, não só legalmente, porque ela já é maior de idade há bastante tempo, mas se emancipar moralmente, sei lá, né, do sobrenome Hilton, ela começa a fazer um trabalho enorme. Primeiro ela mostra quem ela é, coisa que a gente nunca tinha visto. E ela começa a fazer um trabalho de tentar proteger crianças que estão nesse tipo de situação, de começar a lutar contra esse tipo de instituição, de oferecer, de fazer projeto para oferecer acompanhamento psicológico, terapêutico. É pesada, a história é pesada, dá até sabe, um nó na garganta, assim, de pensar. E aí você pensa, ela bilionária, não deve ter sofrimento nenhum. Sim. E não é bem assim que as coisas funcionam. E aí eu fico me perguntando muito o que é que dá para fazer. Né? Eu sempre. A gente levanta o problema, mas eu sempre gosto de tentar olhar para o lado da solução, entre aspas, de alguma forma. A gente fala aqui criticamente desse cenário para botar um pouco de luz e levantar o debate. Mas eu fico pensando, por um lado, eu acho que a gente tem uma profissão muito nobre. Não vou ter falsa modéstia aqui, não. A psicologia é uma profissão muito nobre e eu escolhi a psicologia, não foi à toa. Né? Que a gente tem um papel muito importante nesse processo. E como a própria Paris Hilton levantou de como é importante essas pessoas terem acompanhamento psicológico, é muito importante. Quem tá. Para todo mundo tem seus benefícios, né? Nem todo mundo vai gostar de fazer terapia, nem todo mundo necessariamente precisa fazer terapia, mas a terapia pode beneficiar qualquer pessoa. Mas eu penso que se é uma pessoa que está envolvida na mídia, que tem sua imagem exposta, sendo explorada, e principalmente desde tão cedo, desde tão jovem, um acompanhamento psicológico é condição sine qua non. É inevitável, assim, é absolutamente necessário mesmo para a pessoa conseguir se ver além do que é mostrado pelo outro, né? Pela mídia, pela família, pelos produtores, pelo público, enfim, pela imprensa. Então, assim, a importância é que essas pessoas façam um acompanhamento mesmo, porque isso deixa feridas muito cruéis. E uma outra coisa que eu penso é o nosso papel como público, sabe? O quanto a gente consome, o quanto a gente corrobora essas narrativas, o quanto às vezes, muitas vezes a gente é cruel e irresponsável com essas crianças, em estar fazendo esse tipo de cobrança, em estar fazendo comentários pejorativos, em ficar falando da imagem, compartilhar meme de Daniel Radcliffe, o ator de Harry Potter, quando ele estava magro, com olheira, sabe? Ele estava com aparência ruim, aí todo mundo fala, vai ficar fazendo meme, agora Harry Potter virou Voldemort, ou sei lá mais o quê. E eu acho que se você curte isso, compartilha isso, você dá risada disso, você está agredindo também essa criança, esse jovem que estava lá trabalhando e que está existindo, sendo um ser humano, que como todo ser humano tem sofrimentos, tem dores, tem traumas. E
com tudo isso sendo televisionado. Então, sei lá, a gente precisa ter um pouco de responsabilidade a respeito disso mesmo, como público, sabe? Sim. Enquanto, quando você estava falando da Paris Hilton, para mim um sentimento que me vem é pena, porque são pessoas que de fora a gente pensa assim, nossa, essas pessoas possuem a vida perfeita, né? Nossa, são ricos, fazem o que quer, compram o que quer, viaja para onde quer, e etc, não se preocupa. Mas o quanto disso tudo não é só uma fachada, né? A gente tem neste momento que quem eu ando vendo pelo menos muito, ou assim, nesses canais de fofoca, né, aleatório, é Justin Bieber, gente. Justin Bieber tá no fundo do poço. Ele, a cabeça daquele menino deve estar um caos, assim, total. Aquele menino já deve ter passado por coisas. Assim como muitos outros famosos, outros atores mirins, né? Outras pessoas que entraram nessa indústria muito pequeno. Esse menino deve ter passado por coisas que a gente nem imagina. Já deve ter sofrido assédios verbais e físicos, enfim, que a gente nem imagina. E a Sil trouxe um ponto que eu acho que é extremamente relevante. Qual que é a nossa responsabilidade dentro desse ciclo, dentro dessa indústria? Ah, mas eu não tô lá assediando ninguém, então não tenho responsabilidade nenhuma. Não, não é assim que funciona. Você tirar sarro da situação dessas pessoas, isso sim é um assédio, é agressivo. Você compartilhar foto, meme, vídeo, qualquer coisa que esteja alimentando esse tipo de comportamento é agressivo. Você está tirando sarro de uma pessoa que está passando por angústias, angústia emocional, a pessoa está ali no momento de crise dela e a gente está aqui tirando sarro. Isso alimenta essa indústria. É exatamente isso que alimenta. São essas pessoas, são esses comentários maldosos, dando sarro, fazendo brincadeira de forma desnecessária. Ah, mas hoje tudo não pode mais fazer brincadeira com nada. Ai, hoje tudo é mimimi, hoje tudo é machucando. Peraí, não, existe humor sem ter que agredir outras pessoas, sem ter que tirar sarro de outras pessoas, sem ter que minimizar a dor do outro. Esse é o único tipo de humor que as pessoas conhecem, essa é a única forma que as pessoas encontram para dar risada, para se divertir, diminuindo a dor de outras. Isso eu não consigo entender essa questão, né? E é muito triste e muito doido a gente pensar que muitas vezes quem está fazendo esses comentários, quem está perpetuando esse comportamento, alimentando essa indústria, esse ciclo, são mesmo adultas. Então, assim, a gente não pode nem pegar e falar assim, é uma criança que tá lá fazendo um comentário maldoso e não tá entendendo a situação. Não, é uma pessoa adulta que tá entendendo muito bem a situação. E ela tá tirando proveito da vulnerabilidade de outra pessoa. Por quê? Pra quê? Às custas do quê? Então, acho que é exatamente aí que entra mesmo essa questão da nossa responsabilidade como público. É não alimentar esse ciclo, né? Não compartilhar essas coisas, não tirar sarro, não minimizar. Acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a avançar um pouco mais pela proteção dessas crianças, dessas pessoas que, na verdade, apesar de não parecerem estar vulneráveis, elas estão muito mais vulneráveis do que a gente, de certa forma, que está aqui vivendo, sofrendo de forma anônima. Elas estão sofrendo de forma visível para todo mundo julgar, para todo mundo apontar o dedo, que eu acho que é muito pior, muito mais pesado. Isso. E aí, pegando uma carona nisso que você acabou de falar, eu quero deixar essa pergunta direta aqui para o público que está assistindo a gente, para você que está acompanhando essa live, para você que está vendo depois no YouTube, ou que isso chegou até você de alguma forma. Quero deixar uma pergunta. Quando você vê uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, o que seja, né? Mas uma pessoa da mídia que está numa situação de sofrimento e tem um problema, que está com um problema com droga, com depressão, em sofrimento psíquico, está em surto psicótico, qualquer coisa, e a pessoa tem esse problema, você vê esse vídeo, você vê que essa pessoa está em sofrimento, e aí você tira sarro.
pergunto, pra quê? Pra que você faz isso? O que é que você ganha com isso? O que é que você ganha em curtir, em compartilhar? O que é que acrescenta pra você? O que é que aumenta, sabe, na sua dignidade, na sua qualidade de vida? Tá caindo o Pix na conta? Você tá ganhando alguma coisa com isso? Porque assim, um portal de fofoca que se sustenta disso e vai divulgar essas coisas, eu não concordo, mas eu entendo. Faz sentido pra mim. Agora uma pessoa como eu, como você, que tá aí na sua vidinha normal, sua vidinha mais ou menos, você ganha o que com isso, cara? Sabe? O que é que acrescenta pra você na sua vida? Ficar tirando sarro de uma pessoa que tá sofrendo. Não entendo. É uma pergunta mesmo. Você ganha o quê? Pra quê? Enfim. Uma coisa que eu acho que é que de repente você deu um tema bom pra gente falar a respeito no próximo Café Sem Filtro. Recentemente a gente teve um humorista que foi condenado a 8 anos de prisão por causa de piadas, entre aspas. E eu acho que esse é um tema que vale uma boa discussão e merece uma live inteira a respeito disso. Porque essa questão está sendo bastante discutida de qual é o limite do humor e a gente entra numa outra questão aí, principalmente quando a gente fala desse caso, mas a gente tem muitos outros e está tendo uma discussão muito grande a respeito disso. E eu acho que esse é um tema interessante e merece uma live inteira só para ele. Concordo. Bora trabalhar esse assunto que a gente traz na próxima live. Mas acho que hoje deu para refletir muita coisa aí. Acho que foram muitas perguntas aí para o pessoal pensar um pouquinho, até para a gente refletir nas nossas próprias atitudes mesmo, nossas falas, nossos comportamentos, enfim, refletir um pouquinho mais sobre como bem estamos influenciando, né, nessa indústria, na vida como um todo, no ciclo como um todo. Acho que isso é muito importante. Bora finalizar? Vamos, tema para levar para casa, para digerir. Beijo para vocês que acompanharam a gente até aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, curtir, salvar, mandar para as pessoas, futucar, ensinar, incitar essa discussão, puxar assunto no salão de beleza, no ponto de ônibus, na fila do banco, na padaria, onde você estiver. Levanta essa discussão, comenta, expõe seu ponto de vista também. Deixa seu comentário aqui e vamos levar essa discussão para mais pessoas, né? E esse é o objetivo do Café Sem Filtro. Tanto a gente levantar essas reflexões, discutir, falar nosso ponto de vista, a gente ouvir o ponto de vista de vocês também, mas botar luz sobre temas que precisam ser falados, vistos, ouvidos, conversados e, acima de tudo, digeridos. Nos vemos quarta que vem, às 3 da tarde. Sim, 3 horas estamos aqui. Beijo. Beijo, se cuidem, pessoas. Tchau, tchau.